Olá, estimados telespectadores da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia, também da Diocese de Balsas, nossa saudação calorosa. Hoje já refletindo sobre o primeiro domingo da Quaresma. E olha o que nós estávamos esses 6 domingos de uma sequência só, nós estávamos na vida pública de Jesus, lembrando, cada um de nós, e de repente a liturgia interrompe esse período para vivermos agora um novo período chamado de Quaresma. É um tempo mais forte, é um tempo que convida-nos à conversão, a um encontro conosco, um encontro com Deus, um encontro com o próximo. A Quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas, quando nós vamos observar que receber cinzas é reconhecer a nossa fragilidade. Tu és pó e em pó retornarás. E nós vamos assim entendendo que esse período agora é um período de preparação, um período de penitência da cor lilás e preparação para a grandiosa festa da Páscoa. Então, depois que passar todos os domingos, os 40 dias, e nós vamos já lembrar o que significa esse 40. E por isso nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É um novo ciclo que começa. E a Quaresma, ela vai como um tempo forte na igreja, ela vai até aquela quarta-feira ali, véspera do Tríduo Pascal, já que vem a celebração da Eucaristia, a celebração da cruz, nós estamos lembrando. Então, esse primeiro domingo da Quaresma, ele vai lembrar 40. 40 é um número, não é um número numa significação aqui, dizer geográfica, mas numa significação teológica, né? Porque vamos lembrar muitas simbologias do Antigo Testamento. O dilúvio, por exemplo, foram 40 dias e 40 noites de chuva, de muita água. 40 dias que Moisés também caminhou pela montanha, ficou na montanha esperando receber as leis. Vamos lembrando assim mais de 40. Também 40 anos na caminhada do povo que saiu da escravidão, do jugo da escravidão, libertou-se do Egito em busca da terra prometida. 40 dias também Elias caminhou sobre a montanha, rumo à montanha de Horebe. E significa uma etapa completa, 40 horas após a morte de Jesus, a ressurreição, no Novo Testamento. E tem mais significações, é um tempo de preparação para. Significa, assim, a vida completa, um tempo completo, quer dizer. Então, é um tempo, uma etapa completa. E é um período que nós precisamos de vigilância. Estar atento para o que vai acontecer. Então, as leituras de hoje, nós temos a primeira leitura, que é Gênesis, o capítulo 2, os versículos 7 a 9, o capítulo 3, de 1 a 7. E vai dar uma volta, uma viagem bem rápida na história de Adão e de Eva, que do barro foi feito o homem, recebeu o sopro, não é? A energia, e aquele casal foi presenteado com o paraíso, com o jardim do Éden, assim que é explicado para nós. E eles tiveram as regras para serem obedecidas, né? Que no caso seria a árvore da vida. No meio a gente tem símbolo de serpente, tem símbolo aqui de nus também. Então nós vamos assim, numa pincelada, lembrar
que Adão, eles quiseram o quê? Desobedecer. Não quiseram atender. Então, essa criação, Deus criou para a felicidade, mas eles queriam ser muito mais do que o Criador, não era? E assim foi atrapalhando, quer dizer, irrompeu o projeto de Deus sobre aqueles homens, né? Começando ali os dois. E aí vem a história do fruto, da árvore da vida, que é a árvore de todo o tempo, a serpente, que era como símbolo lá não é, de cultura também, e foi assim. Então, foi uma escolha errada do homem desde o início, né? Vai destruir a harmonia que Deus tinha dado ao homem no mundo, na origem, né, da criação. A gente podia, porque esse jardim quando a gente pensa em jardim, pensa em verde, flores, borboletas, pássaros, coisa maravilhosa que a gente fica extasiado, não é assim? Embora tenha espinhos, precisa molhar, precisa regar, cuidar, mas isso faz parte da vida. A árvore da vida também é do conhecimento do bem e do mal, tudo vai ser retratado nessa primeira leitura aí do Gênesis. Então, nós vamos, assim, tentando ver a história da serpente, aqui está anotada aqui. Para não esquecer, representa a religião cananeia que cultuava a serpente. Então, através delas, os israelitas tentavam abandonar o caminho exigente da lei, assim, né? Quer dizer, é o símbolo que tudo afasta dos homens. E na segunda leitura, nós vamos ver novamente Adão, só que é Adão, o homem velho, que destrói o projeto de Deus, e vamos ver Jesus, o homem novo, obediente, que segue o plano do projeto de Deus. E nós vamos ao Santo Evangelho de hoje, que é o Evangelho da comunidade de Mateus. O capítulo é o 4 e versículos de 1 a 11. Então, fiquemos atentos a esta leitura. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e depois sentiu fome. Então aproximou-se dele o tentador e disse-lhe: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras tornem-se pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles levarão-te nas mãos, para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhes: também está escrito: não tente ao Senhor seu Deus. De novo o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a grandiosidade deles. E disse-lhe: tudo isso darei-te, se de joelhos me adorares. Então Jesus disse-lhe: vá embora, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e somente a Ele preste culto. Por fim, o diabo o deixou,
E eis que os anjos aproximaram-se e puseram a servi-lo. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho, todos são ricos, né? São cheios de significações. Esse evangelho tem muita simbologia. Vamos assim, já tentando ver que nós estamos em que período? Período da quaresma. Nesse período nós somos chamados a quê? Nós somos chamados à conversão. E a quaresma, ela tem os pilares, né? O pilar da oração, o encontro com Deus, o pilar do jejum, o encontro comigo, e o pilar da esmola, o encontro com o outro, né? São práticas, são ações que nós somos convidados a praticar. Mas esse domingo especificamente, que já falamos de tantas significações, de 40, porque que é quaresma, uma etapa completa realizada, nós vamos lembrando que esse evangelho da comunidade de Mateus, ela foi às origens, foi estudado o evangelho de Marcos, que é a origem, foi criado primeiro. Depois, a comunidade de Mateus, houve um estudo, um aprimoramento, um trabalho burilado, quer dizer assim, foi lapidado e foi tentando ver de forma, uma catequese para ser mais compreendida pelo povo. E é por isso que seguem as tentações. Mas nós vamos ver aqui, antes disso tudo, para seguir, após tudo isso acontecer, seguiu-se logo que se deu o batismo de Jesus. Antes de Jesus ser batizado, lembramos aqui que João Batista chamava-o de Messias. E o povo pensava que Messias era o triunfador, que vinha com vários poderes e tudo, mandando, desmandando, e não é assim, porque o Jesus Cristo é no serviço, é no servir, é na simplicidade, na humildade. Então, aqui o evangelista coloca aqui para nós, nessa comunidade, aqui a respeito das tentações. E vamos lembrando que na hora do batismo de Jesus, o que foi que aconteceu? Diz que desceu em forma de labaredas, em forma de pomba, assim, como o Espírito Santo. E uma voz dizia, este é meu filho muito amado. Quer dizer, era Deus dizendo que Jesus é realmente o filho dele. Fazei tudo o que ele vos disser. Então está sacramentado que Jesus é filho de Deus. E é por isso que nós vamos observar a presença do Espírito Santo e o Filho amado de Deus agora na sua vida pública, naqueles 6 domingos que nós acompanhamos também, mas agora no primeiro domingo da quaresma, quando é escrito assim, naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nós vamos mostrar realmente, que o evangelista quer aqui, é mostrar o comportamento de Jesus, a sua fidelidade e obediência como filho amado de Deus, que é. E é por isso que ele vai indicar, assim como aquele que é seguido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, a linguagem aqui hoje, ele é fiel. Então, o que foi que disse mais antes? Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. E o que é esse deserto? Deserto é um lugar que falta tudo, só tem sol, vento, areia, né? Mas é um lugar do perigo, um lugar de muitos riscos. E foi para lá que Jesus foi, para o deserto. E para passar 40 dias e 40 noites. Mas antes, quando vai
essa introdução desse evangelho aqui, quem já vem lendo, diz assim, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Então, no deserto, que é todo esse lugar do perigo, das tentações, mas é também, sobretudo, o quê? O lugar do encontro com Deus. E ele, no jejum que Jesus fazia, era encontrando-se com Deus. Após 40 dias e 40 noites de jejum, aqui o evangelista não chama de, ele chama tentador, não é? É a primeira proposta. Então o tentador aproximou-se, chegou perto de Jesus, não é? E disse: se és o Filho de Deus, manda que olha a proposta, essas pedras transformem-se em pães. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, então ele estava com fome. E olha aqui a ligação das palavras aqui. O Espírito conduziu Jesus até ali. Vem uma proposta daquela de transformar pedras em pão. Quer dizer, que era para matar a fome dele. Mas ele resiste, não é assim? E diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele foi ali, ele manteve a fidelidade. Porque essa primeira tentação aqui, ela vai mostrar para nós o relacionamento, bem prestar atenção, o relacionamento com as coisas, com a abundância, com a riqueza. E ele, vamos lembrar lá a lógica do Império Romano também, não é? Que mandava, desmandava, e ele não vai, não só de pão, quando ele diz assim. E venceu essa primeira prova. Aí aqui a leitura diz que o diabo não desistiu, né? Ele insistiu. Aí leva Jesus para onde? Então o diabo levou Jesus à cidade santa, a Jerusalém, e colocou Jesus na parte mais alta da cidade, daquelas montanhas, e já foi mais alta do templo, a parte mais alta do templo, né? Do templo da casa de oração. E disse, se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito que, olha o jeito como é que ele diz, que teus anjos vão te aparar, porque tu acreditas e não vai acontecer nada contigo. E que é Deus que dá ordem a esses anjos, ele dizendo, e Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa segunda tentação, ela vai mostrar para nós a relação com o relacionamento, a relação com Deus. Aqui é a tentação do prestígio. A primeira era da riqueza, de relacionar-se com as coisas. Aqui é do prestígio, quer dizer, de ter fama, de querer ser elogiado, de querer ocupar os melhores cargos e maiores, ser dito só palavras bonitas, porque é o tal, é isso. Povo famoso. O perigo aqui. E ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele também resistiu. Jesus ele não estava blindado, não, ele estava fortificado, né, na fé e na sua fidelidade e representando o Pai, Deus. Ele é, afinal de contas, o Filho amado de Deus. E aí o diabo, aqui é bom a gente lembrar que diabo vem do grego diabolos, que significa dividir, separar, cortar, afastar para um lado para outro, gerar intriga mesmo, confusão, conflito. Então o diabo vai e leva lá para ele, aí mostrou para ele o quê? Ele diz assim, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, e lá ele fez o quê? Mostrou tudo, todos os reinos do mundo, mostrou a glória e disse que tudo aquilo seria dele, se eles ajoelhasse e adorasse o diabo. E Jesus vai dizer para ele o quê? Força no coração, convicção na sua missão. A
afasta-te de mim, Satanás. Aquele que separa, né? Vai-te para lá. Ele não aceitou. Essa terceira relação, essa terceira tentação é a relação com o poder. A primeira é a relação com a riqueza, com as coisas. A segunda com o prestígio. E essa terceira relação aqui, a qualquer custo do poder. Mas é uma relação, sobretudo, com o próximo. A primeira relaciona-se com as coisas, a segunda relação com Deus e a terceira é uma relação com o próximo. É como se fosse a esmola, não daquilo que sobra, que não presta. Agora, é aquilo que eu consegui guardar, fazer a poupança do meu jejum. O meu jejum era tantos, mas eu fiz o jejum, diminuí, fiquei só com esse, tive a mesma qualidade, mesmo tudo, e ficou esse aqui que vamos colocar. Para esmola, a palavra esmola não significa porque está um abandonado, está largado, não é daquilo que não, é algo que saiu daqui porque vai ajudar lá. Não me enfraquece, mas vai fortalecer a outro e a mim também, quer dizer, a nós. Certo? E todas essas três tentações, elas representam uma única tentação, não é? A tentação que nós somos, são os perigos de querer sermos melhores que os outros, prepotentes, arrogantes, achar que tudo vem a nós porque nós temos a condição, é querer olhar ao outro por cima do ombro, é não se relacionar com o outro lado a lado. Então, nós precisamos, é um evangelho que tem muita riqueza. Que tal fazermos a leitura dele? E as tentações continuam ainda hoje. Isso aí é certo. E nós somos tentados sempre a esquecer as propostas de Deus. Vem a tecnologia com N modelos aí, inovações, e nós perdemos tempo, né? Porque é danado, para quem fica o tempo todo só no celular, nas coisas, vai perdendo tempo. Pensa que ganha, mas vai perdendo tempo, vai criando comodidades, preguiça. E não, deixa lá, eu vou à missa só lá no dia da quaresma, na quarta-feira de cinza. Nesse dia eu não posso faltar à missa, não. E aí, dane-se. É bom refletir. A tentação do prestígio, eu querer ser a melhor em tudo, ou eu que faço o programa bem feito, os outros não fazem. Um exemplo, uma tentação da fama, do prestígio. Meu Deus do céu, é triste. Não fica nada. O que falou, apagou tudo. Porque o que vai ajudar é ao serviço. E tem aqui quando, bem no final do Evangelho, quando diz assim: então o diabo o deixou, afastou-se, porque não encontrou entradas. E o que disse? Os anjos aproximaram-se de Jesus e o serviram. Olha aí a palavra. O que é a missão? É um serviço. O que Jesus fez acompanhando naqueles 6 domingos que vivenciamos agora, depois do Natal, servindo, conversando, aprendendo. E este ano é comum à igreja, nós já falamos isso aqui, a igreja, desde o ano de 1964, a igreja católica e outras igrejas cristãs estão juntando-se na unidade, nas orações, e está fazendo uma campanha, e é a chamada campanha da fraternidade, da irmandade, porque vai servir a todos. E este ano a campanha é sobre o tema relacionado, por sinal tem nesse evangelho de hoje, Jesus jejuou e sentiu fome. Então, a fome de quem sente fome, uma fome de pão mesmo, de feijão, de arroz, de farinha, pão do sorriso, da alegria, do afeto, falta de pão, do respeito,
da caridade. Então, essa campanha que está sendo feita. E é tão importante que já é a terceira vez, foi 75, 85 e agora 2023. Então, é fraternidade e fome. E dai-lhes vós mesmos de comer. É o capítulo 14 de Marcos, o versículo 16. E essa passagem é dada lá naquela divisão, naquele 5 pães e 5 peixes para aquela multidão, quando ele diz, dai-lhes vós mesmos de comer. E isso é a ajuda entre as pessoas, o relacionamento do convívio. Para acontecer isso é necessário crer, acreditar, é necessário ter empatia, é necessário humildade. Tem um texto da próxima programa, vou trazer aqui para ler, um texto que o Papa pediu, o jejum para a gente fazer, né? Jejum da atenção ao outro, do cumprimentar, do desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Já não estamos abraçando nem pegando nas mãos ainda por causa da história da pandemia. Mas já temos tanto a agradecer, irmãos e irmãs. A vacina, tomamos, já podemos andar assim, já respirar um pouco melhor. A respiração, precisam fazer estudo sobre a respiração, a forma de respirar para melhorar a energia, melhorar o cérebro, melhorar a postura, a vida. A gente paga para aprender respiração no Pilates, em academia, tudo. E Deus deu de graça. O que foi que nós vimos hoje no começo, lá na primeira leitura? Criou o homem, não foi? E soprou-lhes a vida, ó. Um sopro, o pulmão fez esforço e também respirou. Então, é a inspiração e a expiração, que quer dizer essa respiração. Respirar bons ares, alegria. Então, nós precisamos ter esse convívio uns com os outros. Quando nós vamos para uma celebração dessa, que agora aqui nós temos o jornal, né? Nós estamos com esse jornal aqui da CNBB, gratidão aí quem colaborou com ele, aqui para a paróquia Santo Antônio. Tem os livros também, a liturgia, tem essa aqui, tem aqui a nossa paróquia aqui, a diocese, né? Está com a da CNBB. Então, muitas pessoas colaboraram para isso aqui, para que fosse editado, e está tudo mais fácil para nós. Então, vamos partilhar, vamos conviver, e vamos, sobretudo, gente, fazer o jejum de palavras doces, de um elogio franco, verdadeiro para a pessoa, um reconhecimento de que o outro é bom, mas vamos reconhecer sem ser julgando nem com inveja. Meu Deus, tem muita coisa para falar, não é, minha irmã? Agora fica com cada um aí, quem escutou, vamos refletir, agradecer a Deus pela vida, por esse momento de campanha, que possamos fazer essa campanha com muita boa vontade, com muita fraternidade, amando-nos sempre uns aos outros, convivendo com Deus, lembrando do nascimento de Jesus, quando a gente chega lá, aí, lembrando que os reis vieram e trouxeram incenso, ouro e mirra para dizer que Deus é Deus, para dizer que Deus sofre, para dizer que eleva-se, que o incenso, por exemplo, vai aos céus, numa postura verticalizada. Então, olha, se nós estudarmos assim, são tantos cursos formativos, vamos estudar, minha gente, a palavra de Deus, vamos participar da pastoral bíblica, vamos fazer os cursos de formação, vamos crescer, vamos aprender para servirmos melhores, para reconhecer essa relação conosco, com a natureza, com o próximo. E assim é o relacionamento com Deus. Que Deus abençoe-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma primeira boa semana da Quaresma. Acompanhemos, por aí tudo tem orientações. Amém?